Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Expansão e eu estou aqui com um grande amigo. Além de um grande amigo, ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, um conselheiro. Eu tenho uma gratidão enorme, um excelente profissional. Eu acredito que eu conheço ele pelo menos há uns 15, 16 anos, porque mesmo antes de nós trabalharmos juntos, nós já nos conhecíamos. E é um cara que tem um coração muito próximo de Deus ali, um coração cheio de esperança. E para mim é um privilégio ter ele aqui nesse dia. E vocês que estão acompanhando esse podcast, curtam, compartilhem com quem vocês precisam para aprender tudo sobre vendas, que é um dos melhores líderes que eu conheço. E um excelentíssimo profissional da área de vendas, Davi Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande Dema, obrigado por Deus. Você esqueceu de falar que eu sou seu padrinho de casamento. É verdade, e meu padrinho de Nossa! casamento. E meu padrinho de casamento. Com vocês também... Faz tempo, né? É verdade. Com vocês também, Tuco. Tuco, grande amigo da grande família, né? Comediante. Opa! Tudo bem, pessoal? Vamos começar aí mais um papo de expansão para vocês. Como sempre, vamos trazer aqui, sempre trazendo histórias inspiradoras, né? Hoje vamos falar aqui com o Davi. Davi aí que é CEO Allied, né? Eu Fala, sou o CEO presidente, da Allied. o... Eu sou o diretor comercial e, nos últimos meses, também diretor de RH. diretor comercial Allied Tecnologia, é isso? É isso aí. Vamos conhecer um pouco também dessa história. Não, mas eu gostei aqui, a história do padrinho. Eu vejo que vocês já estão bem conectados, né? Como a gente falou, Allied aí também, vamos nos conectar todos. E a ideia... Deixa eu contar a história, eu vou passar pro Davi, porque a minha visão de uma história é uma e tudo mais. Eu trabalhava numa revenda da TIM, né? E a revenda ela era responsável pela operação da TIM em 5 estados do Brasil. Era uma revenda grande, na época era a maior. E eu sei que chegou um momento, ela era tão grande, Tuco, que ela tinha mais funcionários que a própria operadora na época. Eu me lembro, eu falava, cara, não é possível. Porque time de vendas, né? Loja, é muita gente, né? Que é caixa, vendedor, né, estoquista e tudo mais. E aí o Davi, ele era um vice-presidente ou diretor comercial de um fabricante de celular chamado Sony Ericsson, né, que tinha o Walkman, que tinha, né... Faz tempo, hein? Faz tempo isso, faz tempo pra caramba. O pessoal não sabe nem o que é o Walkman, a grande maioria aí nem lembra, né? Vendeu muito. Eu tinha. Vou te falar que vendeu muito. E aí o Davi ia lá vender celular pra mim. Só para colocar o pessoal no tempo, estamos falando aí de 2007 a 2008, por aí. Verdade. E aí a gente recebia o Davi lá, ele vinha enfiar os celulares na gente lá, tá aqui, ó, esses aqui são celulares da Sony Ericsson, e nós comprávamos, e a gente virou amigo da parte dele. E não era smartphone, né? Não, era celular convencional mesmo. Convencional, smartphone ainda não existia. Não, e foi uma amizade grande, porque chegou a virar padrinho, né? Ou seja, teve toda uma construção ali de confiança para poder... Sim, aí depois de um tempo, fiz uma mudança para Samsung, da Sony Ericsson para Samsung, e aí na Samsung a gente precisava de um cara bom de marketing, e a gente chamou quem? Demo Oliveira. Ou seja, nós somos parceiro ali na Samsung. Era um momento da minha conversão. Eu não era cristão. Exato. Em 2009 para 2010, eu já não aguentava a minha vida, eu tinha uma vida louca. E aí eu encontrei Jesus na minha vida e falei assim, cara, Deus me encontrou, eu vou largar todas essas coisas que eu faço, eu vou ser um cara mais certinho. E eu tinha acabado de ter esse relacionamento com Deus, né? E aí eu tinha feito 6 anos de carreira na TIM e eu recebi uma solicitação de eu poder fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa, na época, um pouco desconhecida, que era a Samsung. Samsung não era líder, eu sempre falo. Nessa época, a Samsung... E você já estava na Samsung e conhecia o Dema? Eu já estava lá, acho que nem há um ano. Eu fui para um desafio para a gente fazer... Samsung número 1, né? O mesmo turnaround que a gente fez lá na Sony Ericsson. Foi para a Samsung para fazer isso. A Samsung tinha 3 a 4% de share. Nossa, e depois de caramba, 3 a 4% de participação, né? De participação de mercado. E depois de 3 anos e meio, que foi quando eu saí, eu lembro bem do share que a gente tinha, 36. Uau. Então, mas hoje tá para lá de 50, 55. Mas a indicação para você ir para a Samsung foi do Davi, não?
Foi mais ou menos, porque na realidade... Ou seja, o responsável por tudo que você passou na Samsung tá aqui. Não, mas foi muito mais legal. Mais ou menos, Foi então. muito legal, porque eu me lembro que... Porque eu tava contando a história lá que eu tinha aprendido melhorar, tendo um relacionamento espiritual, e aí eu fui fazer a entrevista. Quando eu fui fazer a entrevista, lá na Samsung, veio o Davi, veio um outro diretor que era o Hamilton, que era o diretor de marketing. E aí eu lembro que uma hora, cara, eu tava com a minha fé lá no alto, né? Falando assim, cara, eu tô aqui, se for de Deus pra estar aqui, eu vou ficar aqui na Samsung, né? Os 2 anos. E os 2 diretores eram cristãos, né? O Davi e o Hamilton. E aí o Davi mais descolado ali, o Hamilton era um cara, ainda um cara mais by the book. E o Davi mais descolado, ele falou assim, bicho, eu tô te contratando para colocar a Samsung número 1 do mercado. Você e um time multidisciplinar, a gente tem uma meta de ser número 1. Eu falei, cara, esses caras são loucos. Colocar número 1 é muito difícil. Né? Igual ele falou, tinha 4% de market share, né? A Sony Ericsson, que hoje nem existe mais, a marca, né? Era mais forte do que a Samsung nessa época. Muito mais. Muito mais. Né? Muito mais. 16. E aí na entrevista, chegou o japonês para mim, lá o Hamilton Yoshida, e falou assim, depois do Davi, né? Ele falou assim, você é organizado? Eu falei, pra caramba. Deixa eu te mostrar minhas planilhas. Eu peguei meu computador, abri meu computador assim, e aí tava assim, ó, eu sempre fazia as metas, né? Financeiras, emocionais, físicas, emagrecer tantos quilos. E eu tinha colocado uma meta espiritual, assim, conhecer tudo sobre a Bíblia, alguma coisa do tipo, porque eu queria melhorar espiritualmente, né? E aí, só que essa frase estava garrafal ali. Quando eu abri o planejamento para mostrar para o japonês, apareceu isso. Aí o japonês olhou para mim e falou assim, você é crente? Aí nessa hora você precisa do emprego, né? Você fala assim, não, mais ou menos, né? Você sou nada, fica tranquilo, não vou... Aí eu falei, sou sim. Eu falei, olha, eu vinha de uma formação quase nula espiritualmente, eu acredito que eu tenho muito a crescer nessa área e sou sim. Eu realmente, recentemente, entreguei minha vida para Jesus e agora eu sou de Jesus. Falei pro cara. Falei, se o cara não quiser me contratar, não tô nem aí. É isso aí. Fala, fiz minha parte. Fiz minha parte, fui embora. Quando eu falei e dei aquele testemunho, eu tinha certeza que eu tinha sido contratado. Aí depois, quando eu entrei, que eu fiquei sabendo que o Davi era cristão, que o Hamilton era cristão, a gente estava no meio ali de pessoas que, pelo menos com a mesma prática de fé, isso ajuda demais. Né? Muito trabalhar com pessoas que têm a mesma fé, têm a mesmo... Mas você já contou essa história? Foi graças ao Davi que você entrou na Samsung? Várias vezes. E o Davi, e é muito legal porque a nossa parceria foi muito boa, Tuco. O Davi, ele vinha assim pra mim, cara, e falava assim, bicho, faz isso que tem que fazer. E ele me dava muita liberdade, porque eu atendi a área dele. Eu tinha que fazer o melhor pra ele. Porque ele era o diretor de vendas, cara, eu cuidava de marketing, então... Essa época tava bombando o jornalzinho Metrô, lembra? Lembro. Nossa, a gente fazia muita coisa animal. A gente templatizou todas as campanhas que a gente fazia. Era uma edtech. Não, e geralmente marketing e vendas brigam, né? Tem muita briga marketing e vendas, né? Vocês não brigavam, não. Parceria, cara, a gente lançou o primeiro tablet do Brasil. Foi. A gente fez a campanha do tablet. Levamos clientes para Las Vegas. Cara, foi duas vezes, né? Duas vezes para Las Vegas. A Samsung tem uma pegada de tratar muito bem os clientes, levando eles sempre para Coreia ou para Ciesa. Aquilo que ele falou, a experiência, né? É trazer a experiência dos produtos para aquele, não só para o consumidor, mas também para o cliente que está ali no seu dia a dia, né? Não, foi legal. Foram 3 no meu caso, foram 3 anos e meio intensos, mas de muito aprendizado, né? Eu sempre conto uma história que eu trabalhei na Nestlé por 13 anos, empresa suíça, europeia. Depois eu fui para Beiersdorf Nivea, que é uma empresa alemã também, da Europa. E já são estilos diferentes, né? Que é a Nivea. Que é a Nivea, é Beiersdorf Nivea, né? E trabalhei na Samsung depois, em Sony Ericsson, né? Sony Ericsson também, europeia. E eu lembro que eu até fui para um projeto, uma missão no headquarter da Nestlé, em 2011, 2001, desculpa, um desejo, né, um legado que o presidente mundial queria deixar para a empresa, que era
chamava Globe, o projeto Unlock Nestlé Potential, né? E era basicamente colocar as best practices da Nestlé dentro de uma plataforma do SAP e padronizar para o mundo inteiro, porque daí a empresa teria uma mobilidade para ser gerenciada via geograficamente, via produto, de qualquer jeito, né? Aquele navio gigante se tornando um iate, pelo menos, né? Poderia ser manobrável um pouco mais fácil. E esse projeto basicamente era implementar o SAP. E foi 1 ano. Eu fui o líder da parte de automação da força de vendas desse projeto, trabalhando junto com 47 nacionalidades diferentes, PwC, SAP e Nestlé. E 1 ano para implementar em um país. O projeto todo demorou 5. Aí eu fui para a Nivea. A Nivea, quando eu cheguei na Nivea, estavam querendo implementar o SAP. Eu saí da Nivea, ainda estavam querendo implementar, né? Será que fazemos? Não precisamos analisar mais isso, mais aquilo. E estava eu na Samsung, fui para casa dormir. No outro dia eu voltei, tinha uma cartilha em cima da mesa. Implementamos o SAP ontem à noite. Toca aí, esse é o modelo. Então, você entende? 1 ano na Nestlé, saiu da Nivea, nem implementou. 3 anos de a Samsung Nivea. Assim, tá implementado, favor usar. Não, e não foi nem um dia, foi uma noite. Numa noite para o dia eles resolvem fazer. Óbvio que deve ter tomado algum tempo, mas sem envolvimento de ninguém, implementamos, toca aí. E é um pouco do que é um modelo, né, de gestão coreana, e eles estão aí, acho que por causa disso. Acho que o Dema vai se lembrar de a gente olhar o mercado e estava começando. O smartphone tinha acabado de começar, sei lá, 1 ano e pouquinho, e começou a aparecer os dual chips, né? O smartphone com 2 chips, mas só tinha na Santa Efigênia, né? Só tinha na Moamba, né? E a gente fez um call com a Coreia, o pessoal de R&D lá da Coreia, né? Desenvolvimento de produtos. E da noite para o dia eles apresentaram talvez 8, 10 tipos de produtos desse. A gente escolheu em 3 meses a gente estava lançando. Este produto ganhou 8% de market share. Você imagina que louco? Olha que até porque é original, né? Não é um Santa Efigênia, né? Não é aquele... Mas você não está entendendo. A gente está falando da maior indústria de eletrônicos do mundo. 140 mil funcionários no mundo. É um negócio que, tipo, é super complexo, cheio de hierarquia. E aí a gente fala, cara, tá tendo aqui na Santa Efigênia um produto. Querida empresa, aí na Coreia, você pode fabricar alguma coisa para eu poder vender para os brasileiros? Tranquilamente. Tá tranquilamente. Aqui, ó. Pum. E a gente ganha 8% de participação de mercado. Todo mundo queria comprar de dual chip. Só com um produto. Assim, uma empresa, naquela época, ainda era líder, que é a Nokia, que hoje né, não existe mais. De forma transformada, né? É outro segmento. Não, eles estão ainda com produtos, voltaram, né, com produtos Nokia, mas sem a força daquela época, né? Estão começando de novo. Mas eles tomaram quase que 1 ano e meio a 2 para trazer um produto parecido com o que a gente tinha. E eu vi que desde a Nestlé lá atrás, que acho que é uma das primeiras experiências que você tem no LinkedIn, você já era vendas. Ou seja, como é que você foi parar desde vendas, a carreira inteira vendas, como é que você foi parar em vendas? Minha história é um pouquinho, tentando fazer ela, longa história curta, eu sempre fui focado em eu quero trabalhar, e comecei muito cedo. Comecei com 15 anos no McDonald's. O McDonald's estava inaugurando no Brasil. Estou falando de 85. Aquele McDonald's aqui perto, aqui no final da Rock Petrone, ali com a Washington Luiz. A Avenida do Shopping. Não, na Avenida do Shopping aqui, Morumbi, a Rock Petrone, quando cruza com a ponte Washington Luiz. Tem um McDonald's embaixo. Trabalhei ali em 85. Caramba, faz tempo isso aí, mano. Você tinha nascido já, deu? Tinha, já. Nasci em 81. Você nasceu em 81, você tinha 4 anos, eu tava trabalhando lá no McDonald's da Washington Luiz. Pô, esse McDonald's tem até hoje. Tem até hoje, isso. Ele foi um dos primeiros, não? Ele foi um dos primeiros. O primeiro acho que foi do Shopping Morumbi. E acho que talvez tenha sido um dos primeiros, sim. Outro Center Norte, né? Não? Não sei, acho que não tinha Shopping Center Norte ainda, né? Nessa época acho que era Morumbi, Ibirapuera, Iguatemi, né?
talvez o Center Norte legal. não existia. Mas enfim, eu estava na 8ª série, estudava ainda de manhã, trabalhava das 4 às 8 no McDonald's. E... 8ª série o quê? 8ª série... 14 anos? 14 eu tinha Por 15 aí, anos, né? Tava um ano atrasadinho, mas estava na 8ª série. Mas eu tinha eu desenhava bem, desenhar mesmo. E na época não existia computador ainda, né? E eu acabei, por influência da minha mãe, que trabalhou sempre em agência de propaganda, de um primo, eu acabei indo para agência de propaganda, ser Pestap Man, Layout Man, que hoje você tem, né? Eu passei pela transição do Macintosh, né? Quando o computador veio pro mundo de agência. E eu entrei, até que fui bem. Eu cheguei a ser diretor de arte júnior, fazia bastante freelancer nessa época. Isso tudo depois que eu saí do McDonald's. Mas eu já estava na faculdade, depois de uns 3 anos, eu já tinha ingressado na faculdade e eu conheci o outro lado da mesa, né? A indústria. Falei, cara, eu acho que eu vou mudar para esse outro lado. E acho que essa foi a minha primeira aposta no mundo corporativo, né? Mas nessa época você já tinha aquela percepção, vendedor ganha bem, não? Vendedor ganha bem. Não tinha, ainda não tinha. Não tinha ainda. E mudei. Eu fui para a Nestlé em 91. Caramba. E eu tinha uma proposta para ir para a McCann Erickson como diretor de arte júnior. Eu fiz uma aposta de mudar para a indústria como promotor de vendas. Não sei se você sabe o que é promotor de vendas, mas é aquele que usa o jaleco branco e vai no supermercado arrumar os produtos na prateleira, ou limpar a prateleira, tirar do estoque, trazer para a loja, botar material promocional. Importante respeitar os processos, né? Exato. E fui. Foi uma experiência muito boa, mas também não foi fácil Eu fiquei acho que 3 anos e meio a 4 anos como promotor. Eu me formei na faculdade, fiz um curso na Universidade Central da Flórida logo depois que eu me formei, nas férias. Quando eu voltei ainda era promotor. Mas nessa época era o caminho dentro de uma indústria, principalmente para a área de vendas. E eu acabei sendo promovido a vendedor, e aí a carreira foi bem rápida dentro da Nestlé. Virei Key Account, né? Nessa época aí, é uma história curiosa, mas era administrada por um gerente de filial, né? O gerente de filial era rei, né? Ele tinha 2 secretárias na frente, sala. Eu até falava, nossa, quando eu tiver uns 34 anos quando eu crescer, tiver 34 anos e for gerente de filial, eu tô feito na vida. Eu fui um dos gerentes. Eu fui o gerente mais novo da Nestlé, com 27 anos, nessa época que os grandes contas estavam crescendo, né? Carrefour, Walmart no Brasil, o próprio GPA, né? Na época, só o Pão de Açúcar, né? E eles estavam evoluindo demais e a indústria estava despendendo muito dinheiro para lidar com essas contas. Então, o Total Trade Spend em varejo estava subindo e o marketing caindo. E precisava de gente que pudesse administrar este tipo de conta com uma visão um pouco mais ampla, não, né, uma pessoa que administrava vários clientes aqui, um cara para cuidar de uma conta e ali fazer com que ela voltasse a ser lucrativa, né? E foi nessa época que eu acabei virando aí o primeiro Key Account da Nestlé, junto com mais algumas pessoas. E foi muito bom, foi uma experiência legal de um tempo como Key Account. Em que momento você chegou lá no sonho gerente de filial? Eu não cheguei, porque, na verdade, não é que eu não cheguei. Quando eu cheguei a ser Key Account, era par de um gerente de filial. Só que nessa época já não tinha mais secretária, sala, não tinha mais nada. Acabou com o sonho, já mudou tudo, gente. Ô, Davi, e você sabe que, né, você teve essa carreira aí, e eu acho que é uma carreira meteórica. Eu lembro que da Samsung você virou um vice-presidente na Paramount, né? Isso, Eu saindo da Nestlé, eu já estava com 12 anos de Nestlé, eu falei, é hora de sair, eu quero conhecer, ter outras experiências. E acabei indo para a Nivea, fiquei 3 anos na Nivea e aí fui para a Sony Ericsson, uma oportunidade aí
bem interessante, mas foi uma outra aposta, porque eu ia mudar totalmente de segmento. E foi o presidente da Sony Ericsson na época, nosso conhecido e amigo e meu chefe hoje, né, o Silvio, ele foi visionário, porque foi a época que o celular estava mudando de operadora para varejo, né? Estava chegando o desbloqueado, né? E ele falou, não, vamos apostar em alguém, não do mercado, alguém que conhece de varejo, que já lida com varejo, que já lida com distribuição. E eu acabei entrando na Sony Ericsson. E de lá eu fui com ele para a Samsung também, pelos mesmos motivos, né? E depois de 3 anos e meio na Samsung, eu acabei recebendo a oportunidade para ir para ser o Managing Director, o vice-presidente e Managing Director da Paramount, ou seja, o primeiro homem aqui do Brasil, para fazer uma transição do mundo físico, ou seja, da mídia física, né, que era na época o Blu-ray e o DVD, para a mídia digital, né, que estava começando bem no começo o VOD, o EST, né, que é a venda do produto digitalmente, que é o que temos hoje. Eu sabia que ia ser alguma coisa de 4 a 6 anos, porque na hora que fizesse a transição, você não precisa ter mais uma fábrica em Manaus, você não precisa ter mais tanta gente para administrar, você pode administrar do headquarter, né? De fora, de Miami, de Los Angeles. Mas encarei, foi uma experiência tremenda, é um mercado totalmente diferente, onde você não tem concorrente, né? Porque não existe o Transformers da Universal, né? O Transformers, né, é da Paramount, né? E da Universal é um outro título. Ou seja, o crescimento depende de você. O crescimento depende de você e das ações que você faz, né? Então foi muito, muito interessante essa passagem por lá, mas realmente chegou o momento que do dia para a noite, o meu chefe ligou e falou, olha, em 15 minutos vai ser anunciado que nós vamos fechar a operação do mundo inteiro. Eram 10 filiais da Paramount pelo mundo. Uma era o Brasil, aqui na América Latina era Brasil e México, e as outras eram Europa e Ásia. E eu tinha que anunciar. Eu chamei a empresa, vai ser anunciado daqui a pouco, vai fechar. Incluindo eu. Só que vai fechar daqui 1 ano. E aí foi legal. Então foi a primeira e espero que tenha sido a última. Então você ficou 1 ano na transação? Ainda fiquei 1 ano na transação. Até você que apagou a luz? Eu que apaguei a luz. Ficou eu, o diretor financeiro, o CFO, e uma pessoa de IT, um gerente de IT. Eu tinha que receber das lojas americanas, né? Um grande vendedor de Blu-ray e DVD, né? E também tínhamos que fechar toda a parte escritório, máquina de café. Ainda bem que você recebeu. Recebemos. Muito bom. E aí eu tive mais uma passagem pela Nestlé como diretor, e aí recebi o convite para ir para a Light, ter esse desafio aí de pegar uma empresa que foi familiar para uma empresa, fazer um turnaround para uma empresa de capital aberto, e a gente fez isso em abril de 21. Ô Davi, para a gente transacionar um pouco para que as pessoas que estão assistindo, né, elas querem ouvir do Davi, tipo, a história dele é importante, mas o mais importante é o Davi líder, sabe? Liderança. Liderança não é fácil. Não. Porque você tem que ser líder lá no McDonald's, você tem que ser líder lá como promotor de vendas, você precisa ser líder lá como gerente da Nivea, você precisa ser líder como diretor da Sony Ericsson, você precisa ser líder como diretor da Samsung, como vice-presidente e presidente praticamente da Paramount, e hoje como diretor comercial de uma empresa muito grande que tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, eu queria que você desse para as pessoas que estão ouvindo como você enxerga a liderança, o que é importante para um líder ter. Muitas vezes a pessoa fala assim, cara, eu não estou conseguindo expandir meus negócios porque a liderança é fraca.
Mas, cara, muitas vezes a liderança começa com o dono da empresa, começa com o presidente, com o diretor. Exato. Então, eu sei que você é um líder extremamente forte. Não forte no sentido de ser aquele líder antigo que fala, eu mando, você obedece. Não, você sabe muito bem enxergar, você sabe muito bem ver ali as dificuldades. Eu lembro de uma vez que a gente tem um amigo em comum, eu nunca esqueço disso. Betão, se você estiver ouvindo isso aqui, não fica bravo não, tá? Mas eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião, cara, com o time de vendas, tava eu lá participando da reunião junto com o Davi, e aí um fulano entrou atrasado, pela segunda vez. Sim. Na segunda vez ele falou assim, pode voltar, você não vai entrar mais. Caraca, e super fino assim, pode voltar, você não vai voltar mais. Próxima reunião, você acredita? 5 minutos antes o cara tava lá, já sentado. Eram 2, não sei se você lembra do outro, tinha mais um aí junto. Eu lembro. O Marcelão. Ah, o Marcelo. Tava os 2. Voltou? Voltou também. É mesmo? Ficaram fora. Mas eu acho que liderança você vai crescendo com... Óbvio, né? Você vai mudando, crescendo, se adequando com o passar dos anos, né? Até porque você é o cara das metas, ele que impõe as metas, né? Então, Também. se você fala que o vendedor tem que bater meta, ele é o cara As que tem metas, que liderar elas e são colocar... cascateadas. São cascateadas. Tipo assim, cara, você tem que ganhar o campeonato. Se vira pra ganhar o campeonato. É isso aí. E, então, com o decorrer dos anos, você vai mudando. Acho que nos últimos, talvez, 10, 12, 15 anos, eu tenho tentado ser um líder inspirador, né? Porque, óbvio que a empresa precisa ter uma cultura, e para mim cultura é aquilo que está no âmago da maioria das pessoas que estão trabalhando naquela empresa, e aí é só você, né, cultivar aquilo, e isso traz um engajamento e, por consequência, traz um bom resultado, seja em qualquer área. Mas o líder precisa inspirar, né, para que a pessoa esteja dentro, né, daquele seu sonho, e ele ir com você e sentir que está fazendo parte daquilo. Como consequência, você tem que ter um plano, né, um plano inclusivo e abrangente, né, que a pessoa, seja ela não de vendas só, né, e independentemente da posição, ela tem que sentir que está fazendo parte daquilo. Então, esse plano, quando eu digo abrangente, é porque todos têm que ter esse conhecimento desse plano, né? E um terceiro ponto, não adianta ter um monte de plano. Eu bato muito no one plan, né? Um plano. É um plano só. Então, eu acho que o líder, se ele trabalhar nesses 3 pontos, Dema, 80% andado. Mas você sabe que existe muita dificuldade, Davi, porque... O que você está falando é assim, o líder tem que ter foco, cara. Foco, organizado, né? Acho que tem mais um ponto, né? Óbvio que com a minha resposta é nítido isso, né? Que você tem que ter foco, tem que ter resiliência e tem que ter um ponto que para mim é o complemento de fazer isso acontecer, né? Execução. Entrega, né? Entrega. Resultado, tem que trazer resultado. Tem que trazer resultado. Você tem que botar a mão na massa, né? Você tem que ser exemplo até para os outros, né? Quando você busca alguém no mercado, quando você busca um líder, quando você identifica um cara, você pode ter certeza que o cara, ele entrega, né? Ele conhece os clientes, independente da área, né? Ele sabe quem são os clientes, tem uma boa comunicação corporativa. Então vamos lá, se você tiver que citar quais são as características de um bom vendedor pela sua experiência de vários anos, são essas? Mais ou menos, são essas. Porque tem até vendedor influente, tem até vendedor visionário que se posiciona bem, até organizado, tipos, né? E não vende nada. Exato, Eu acho que aquele que consegue botar em prática, né, executar o plano, aquela inspiração que ele recebe, é o cara que vai, independente do modelo dele, né, de vendas, é o cara que vai vencer, né, que vai conseguir. E o modelo, cada um pode ter seu modelo, né, de abordagem, de falar, e é bom você ter diferentes tipos de modelos, né, aquele que eu não gosto, mais analítico, menos analítico, mais relacional, menos relacional. Cara, do nosso tempo, eu lembro que tinha a Andrea Firmino, que ela era uma pessoa extremamente analítica, mas tinha uma dificuldade com pessoas tremenda ali, né? Então, tipo, não é que ela tinha uma dificuldade com pessoas, era sim, sim, não, não.
Não tem assim, e a venda vai chegar? Cara, era um barato ela, porque ela falava assim, cara, é sim ou não? Mas é importante. Pra caramba. Principalmente na função dela, que não era de vendas, né? Era a pessoa de supply, né? O S&OP aí, o forecast. Minha área. Forecast de produtos, né? E Davi, me fala uma coisa. Nessa nova geração, eu não sei se você tem dificuldade lá, porque você me disse que você, além de vendas, você assumiu RH. Isso. Né? Não é usual o cara de vendas assumir RH dentro de uma organização. Eu não vejo isso. Eu acredito que... Não é usual, mas eu acho que... Tá aí uma boa pergunta, a gente pode fazer ela pro Silvio depois. Não, mas Silvio, eu creio... tem que dar um aumento de salário pro Davi. Nunca perguntaram isso pra ele, deu bug agora. Não, mas eu creio... Eu não perguntei, eu falei, me dá aí, eu assumo. Mas eu creio que é acho que um primeiro ponto, um conhecimento grande da empresa, estou lá, vai fazer 6 anos já, e pela experiência também, né, de condução já de um negócio, e também eu acho que por gostar muito de gente, né, eu sempre digo que um dos legados meus para a empresa ou para amigos eu gosto de ter uma influência positiva na vida das pessoas e transformar, né, e eu tento fazer isso no trabalho, com uma pessoa, com várias pessoas, então talvez isso tenha corroborado para que eu fosse o escolhido. E sim, as pessoas têm gerações e gerações hoje. E me fala uma coisa, nós sabemos, o Silvio é um cara muito querido, e eu me lembro que aqui eu também sou assim, sabe? Eu tô com o time aí, o time tá andando 2 milhas hoje, mas eu sou um cara de horário, assim, do tipo assim, cara, o horário é horário, né? Você tem que ser exemplo e tal. E a gente sabe que o Silvio é assim também. Muito. Eu me lembro uma vez, cara, tinha acabado de entrar na Samsung e um cara me pegou no corredor, falou comigo e tinha reunião com o nosso chefe, né, que é o presidente da Samsung brasileiro, assim, vamos dizer assim. Né? A Samsung não tinha um presidente coreano, mas o número 1 era o nosso chefe, que hoje é chefe do Davi. E eu cheguei, 5 minutos atrasado. Ele falou assim, bicho, vem cá. A reunião começou faz 5 minutos, espero que você não atrase novamente. Eu falei, cara, nem se minha esposa ligar, eu vou chegar atrasado ali. Né? E eu sei que a geração de hoje ele deve sofrer. Eu não sei, ou sofrer, porque hoje eu vejo que eu tenho que ter um esforço maior, Davi, para garantir que a cultura de pontualidade, para garantir que a cultura de, cara, esteja aqui. Eu sinto que tá meio frouxo isso, sabe? E eu acho que as empresas têm culpa nesse cartório também. Porque mudou um pouco a forma de relação. Então, como você entende muito de pessoas, eu sei que você trabalha numa empresa tradicional, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a tua visão sobre isso. Eu acho que são confrontos de gerações, né? Do mesmo modelo, da mesma forma que tem gente que pensa assim e que quer crescer na carreira, e da mesma geração, tem outras que quer fazer o trabalho dele, né? Meu trabalho um exemplo, é tirar esse negócio daqui para cá, e voltar para cá, eu quero fazer isso, e se possível na minha casa, né? E ok. Agora, tem gente que quer fazer esse trabalho e amanhã quer fazer outro e quer crescer. Então, eu creio que não dá para bater, né, em ponta de faca. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa mobilidade. Né? Então, logo após a pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Uma grande discussão. E aí? Vamos voltar? Home office? Ou volta todo mundo? Ou agora tudo em casa, remoto, né? Então, hoje a gente está num modelo, a gente implementou um modelo 3 dias no escritório, mas todos no escritório, né? Em sua maioria, né? Tem aqueles que podem ser remotos, aquelas áreas que podem ser remotas mesmo, aquelas áreas que tem que estar todo dia no escritório, por exemplo, a moça do café, né? Tem que estar todo dia no escritório, né? O pessoal que cuida do escritório tem que estar todo dia no escritório. Então, tem algumas áreas que são assim. Então, a gente tem 3 dias no escritório e 2 dias em casa. Mas tem gente que não quer, né? E isso para liderança também. Se fala muito hoje, né, que você tem um encontro das gerações X, Y, Z e por aí vai no mesmo ambiente, coisa que não acontecia antes. Né? Ou seja, essas diferentes gerações. E isso para o líder, quando você perguntou da parte de liderança, você ter que lidar com cada uma delas de uma maneira diferente,
de uma maneira que entregue, que você consiga tirar dela os objetivos, estabelecer metas e assim por diante, não é fácil. Então, eu acho que... E por isso que eu digo, né? Não adianta você forçar uma situação por uma pessoa que não quer essa situação, né? Então, eu acho que a gente tem que... eu acho que também não dá para ceder tudo, né? A gente tem que encontrar Um equilíbrio. um equilíbrio e acho que todos vão ser felizes, né? É óbvio que pode ter aquele radical por um lado, um radical para o outro, e esse vai encontrar o caminho, talvez, em um lugar que seja mais adequado para ele. Mas eu acho que hoje, não só o líder, e é esse líder que determina ali qual vai ser a dinâmica daquela empresa, encontrar um equilíbrio ali para que todos vão para o mesmo lugar e a gente consiga atingir o objetivo, né? Davi, e eu sei que a Allied é uma empresa que cresceu muito, né? Uhum. E você, esses dias eu perguntei onde você está, você falou, estou em Miami. Uhum. Eu falei, mas o que você está fazendo em Miami? Você falou assim, cara, tem escritório em Miami, eu sou responsável e de Miami eu administro a América Latina. Isso. Então você, além de... Você deu algumas dicas sobre liderança, você deu umas dicas sobre a cultura ali geracional, mas você também tem a cultura de países diferentes, certo? Certo. Vender para o Brasil é a mesma coisa que vender para o chileno? Não é igual, como não é igual também em outros países da América Latina, né? Eu acho que a cultura é um pouco diferente, mas acho que mais impacta principalmente no negócio de eletroeletrônicos é que só Brasil e Argentina é que precisam ter fábricas, porque a cadeia de impostos muito alta. É muito alta, muito para o produto importado, por exemplo, né? Enquanto todos os outros países da América Latina não precisa ter fábrica. Não precisa ter fábrica. Então, é uma venda um pouco diferente, né? Você pode, por exemplo, buscar o produto ou entregar de Miami para o Peru, por exemplo, né? Colômbia, seja onde for aqui da América Latina. Mas você tem vendedores em Miami ou você tem vendedores nos países? Eu tenho vendedores, eu tenho vendedor em Miami, porque a maioria desses varejos ou distribuidores dos países, eles já têm essa conexão com Miami. Ah, tá. Então é algo normal. É algo normal, é algo que já funciona. Diferente do Brasil, você tem uma fábrica aqui e aí compra local, todos esses outros países já têm uma dinâmica como ele não tem essa necessidade fiscal, né? Ele já tem a dinâmica de comprar lá. Então, é algo que é normal. Muito legal. Então, eu tenho o vendedor lá, o gerente encarregado da Fantástico. venda Eu lá. vejo que você fez um curso aqui, Harvard Business School. Eu fiz. Né, curso voltado para liderança executiva, 2010. Bem lá atrás, você já se preocupava, talvez, com essa parte de ser líder, de conseguir tirar o máximo das outras pessoas, sendo essa influência? Eu sempre me preocupei, sim, em também ter uma formação, né? Eu estava até contando agora há pouco, ali fora, que eu não pude fazer uma faculdade de primeira linha, né? Precisava estudar à noite e precisava trabalhar. A faculdade de primeira linha era o dia inteiro, né? Era de manhã, né? Naquela época, então, era mais ainda. E também, eu não estou dizendo que eu ia conseguir entrar numa faculdade de primeira linha, mas enfim, eu fiz uma faculdade à noite e aí eu incrementei com alguns cursos. Um deles foi esse que foi proporcionado pela Samsung. Mas essas experiências já te trouxe também? Porque você falou pra ele que, o cara atrasou lá, ele já, pau. Eu olhando pra ele assim, eu vejo muito, cara, muito calmo, assim, mas deu uma mudada, deu uma melhorada. A sabedoria fez com que ele ficasse um pouco 2 mais... filhos. 2 filhos Mudou. Não, eu acho que eu sempre fui mais calmo, óbvio que já estourei mais do que estouro hoje. Mas não leva a nada, né? Por isso que ele assumiu o RH, tá vendo? Não leva a nada. E aí, lá na Samsung, cara, em 2014, ele já tinha saído. 2014 Já, você tinha eu saído. saí em 2012. Né? Eu fiquei, né?
E uma das coisas que eu falei assim, cara, eu me dou tão bem com ele vai embora, vou aguentar esses coreanos sozinho aqui, coreano difícil pra caramba. Acabei aguentando bastante, fiquei 13 anos lá. E, cara, foi bom, porque acho que Deus tinha um propósito de eu abrir as lojas. A própria Allied hoje é dona de 50% das lojas da Samsung. É verdade. Né? Então foi um negócio muito legal. E aí, em 2014, conheci minha esposa, né? Falei, cara, vou chamar o Davi para ser padrinho. Mandei ele lá para Bragança Paulista. Foi legal, vai. Foi legal. E aí, o presidente da Samsung foi na época, cara. O presidente da Samsung foi na época. Né? Ele tinha bastante gente. Tinha alguns outros coreanos. A Samsung inteira lá foi. Tinha outros coreanos que foi. E eu lembro até hoje que o presidente da Samsung chegou, esse presidente morreu de uma forma muito ruim. Ele chegou para mim e falou assim, era um cara muito duro, só que eu me dava muito bem com ele. Deus deu graça ali. Ele me chamava, pra você ter uma ideia, Davi, todos os países do mundo estavam abrindo as lojas Samsung. E eu não tinha aberto ainda. Por quê? Porque eu tinha contratado uma consultoria para me falar qual era o modelo certo de abrir. Sabe que as lojas Samsung, querendo ou não, sucesso. Sim. Né? Só que o modelo de negócio, desde o começo ali, foi muito bom. Eu não sei como está hoje, mas pelo menos enquanto eu era líder, era muito bom e os caras ganharam muito dinheiro, os investidores. E esse cara falava assim para mim, eu olhava, Tuco, tinha já 300 lojas na Rússia. Brasil, quantas? Nenhuma. Aí ele falava assim para mim, Dema, você é sem uso. Em inglês, ele falava useless. Nossa. Era useless. E colocava no WhatsApp, não tinha WhatsApp na época, era um aplicativo da Samsung lá. Colocava no grupo para todo mundo. Eu falava, cara, o cara me chamou de sem uso na frente de todo mundo aqui. Né? Useless, inútil. Inútil, né? Aí demorei 6 meses para abrir a primeira loja. Quando eu abri a primeira loja, aí demorei 2 meses para abrir a segunda. Da segunda até foi em 1 ano, abriu sei lá quantas. Mais de 100. Eu perdi a conta, abria várias por dia. E o negócio foi um sucesso. E eu fiz amizade com esse cara. Sabe como que eu fiz, Davi? Antes de entrar nas reuniões, eu falava, Senhor Deus, toca no coração desse cara para esse cara me ajudar. E aí, ele sempre me batia. Eu apanhava. Só que com a oração, cara, antes de entrar na sala com ele, eu acho que Deus foi amolecendo o coração dele. Ele viu a loja, o sucesso. Então foi tipo, mostra o teu resultado que eu vou te amar. Né? Foi um negócio tão bom que os outros diretores começaram a ficar com inveja, cara. Outros diretores. Eu me lembro que eu que errava o negócio, e aí ele colocava os diretores assim e falava assim, Madi, você errou. Sentomo, você errou. Renato, você errou. Eram os nomes dos diretores na época. Ele me pulava, assim, you are my friend. Ele falava, meu amigo. Ele falava, você errou. E assim, ele sabia que ele precisava ser o maior recorde de abertura de lojas do mundo. E fala, cara, esse cara tá abrindo loja, é o único... Deixa ele lá, né? Deixa ele lá, é meu amigo. Foi tão meu amigo que um dia eu chego na sala dele, olha essa história, e o cara tava lá pegando o celular assim, ó, e tava assim, ó, tec. Falei, o que esse cara tá fazendo assim, tec. Com o celular tirando foto da coroinha dele. Ele falava assim, Demetrius, olha aqui, tô ficando careca, né, com aquele inglês macarrônico coreano, né. Aí eu falava, Mr. Juan, você tá ficando careca, cara. Mas eu tenho uma solução para você. Tem um médico na Avenida Ibirapuera que o cara vai dar algumas gotinhas pra você pingar aí, fazer uma massagem, te dar uns remédios, o cabelo cresce de novo. Ele falou, sério? Sério. Você me leva? Falei, claro. Aí, cara, toda semana ia eu e ele fazer tratamento capilar, cara. Os caras não acreditavam que o cara, ele me levava... E eu tinha que fazer junto o tratamento. Até hoje eu tenho cabelo por causa do coreano. Ia lá, cara. E assim, era esquisito. Sabe por que era esquisito? Porque tinha que tirar a roupa. Tinha que colocar um roupão, né? E aí eu falava, cara, não vou tirar a roupa na frente desse cara não, né, cara? Aí eu falava, vai você primeiro, senhor Juan. Tira a roupa aí, né? Sei lá, né? O cara... Não sabemos a cultura da pessoa, né? Então, não sei se é falta de respeito. Não tô falando de sacanagem. Tô falando de... Não, lógico. Tinha respeito ali. Aí eu falei, pode tirar a roupa aí, seu irmão, pode se trocar, eu tô aqui do lado de fora. Ele vinha de roupão, a gente sentava lá, vinha umas pessoas, massageava o cabelo, aplicava um monte de enzima lá pro cabelo crescer. Cara, e um dia, o Silvio ainda tava lá. Eu lembro até hoje, o Silvio era nosso ex-chefe, né? E aí, o que o presidente da Samsung fazia para mim? Ele me dava a chave da BM do cara, ele tinha uma BM daquela limousine, cara. E eu dirigia, e o cara do lado, ele falava, me leva lá para fazer o tratamento de cabelo, perfeitamente.
Aí um dia eu parei no farol, quem tá atravessando no farol? O Silvio. Aí o Silvio olha assim e fala, o que você tá com esse coreano aí, cara? Aí eu dei uma buzinada, falei, opa! Né? E fui lá, né? E fiz uma amizade muito grande com esse coreano. Esse coreano me ajudou demais. Ele que me promoveu para diretor, né? Ele que... E eu lembro uma vez, Davi, vou já transferir para você. Não, aqui, falando em tratamento de cabelo, dá uma olhada aqui, ó. Ó o que tá tocando no celular do cara. O quê? Eu faço, pô. Eu faço também, né? Eu fiz transplante capilar. É. Não, tô tocando finasterida aqui também. Aí... Ele sabe o que é, tá vendo? Claro. Fez também, né? Fez também, cara. Eu não preciso. Não, Davi? Aí o cara, ele... Eu nem lembro o que eu tava falando do coreano. Tá. E aí ele me ajudou demais. Aí teve um momento ali da caminhada que, cara, o cara me promoveu, tal, não sei o quê. E aí ele me dava corda para poder desenvolver as coisas. Virei amigo do cara, né? E quando eu casei, né, que o Davi foi o padrinho de casamento, ele falou assim, vou comprar um presente especial para você e para tua esposa. Falei, tá bom. Né? Pensei, qual que é o presente, né? Eu vou ganhar uns doletas, né? Vou ganhar uns dólares, né? Cara, demorou 2 semanas. Quando chega, ele me traz uma caixa. Falou assim, entra aqui na minha sala que eu vou dar um presente especial. Falei, caraca, ganhei, sei lá, uma TV, né? Uma geladeira de 2 portas, né? Os negócios de pingar na cabeça. Quando eu chego lá, eu abro a caixa, tem 2 patos de madeira. 2 patinhos desse tamanho de madeira. Eu abri a caixa e falei... Ele falou assim, olha, esse aqui é teu presente. Eu falei, mas, seu Juan, esses 2 patos... Aí, para a cultura coreana, os patos, eles não se separam. Uhum. Então, é algo ali que ele mandou trazer de uma lojinha lá na Coreia, demorou, então foi um grande presente. Uhum. Né? Conta-se as línguas que esse presente se matou, depois que ele saiu da Samsung. Né? Foi entrar na casa dele e encontrar ele enforcado. Então, eu fiquei muito triste, cara. É uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, mas depois que eu descobri o fim trágico, fiquei muito triste nessa situação. Mas você sabe que às vezes eu penso em... A gente até pode tentar fazer isso junto, escrever um livro só sobre as histórias, né? Não só das histórias do mundo corporativo, porque tem cada uma que é muito engraçada, né? Isso morreu com Max Geringer, cara. Acabou, ninguém mais conta história corporativa. Mas devia ter um livro só. Eu tenho várias histórias de matar, de morrer da risada. Na própria Samsung eu tinha um blog, né? Do nosso amigo. Hoje é humanamente impossível você ter um blog das histórias, mas, cara, tinha esse cara era uma figura, esse cara só fazia... Ele falava pra você, falava assim, ó, homem de R$1 milhão, que sou eu, você é R$0. Ele falava assim, você quer ser um cara de R$1 milhão, siga o que eu tô falando. Cara, era muito engraçado. Tinha toda uma técnica lá. Work for me is a free MBA. Ele falava assim, trabalhar para mim trabalhar comigo é um MBA de graça. Aprenda comigo. Ou seja, ele tinha... figura. Tem cada figura que a gente já passou. Ou seja, era um outro modelo de liderança. Ô, Davi, muito diferente. Pra gente caminhar pro fim, a gente estourou pra caramba o horário aqui, mas a conversa ficou muito boa. Me fala um pouco da tua liderança ainda, né? Uhum. Mas o que o esporte e a mentalidade de pensamento que você tem impactou no líder Davi? Uhum. Eu acho que o esporte 100%, né? Porque eu acho que é muito difícil você conduzir o trabalho do dia a dia, né? A pressão, tudo que acontece, tudo que você tem que entregar, primeiro sem ter uma válvula de escape do estresse, né? O esporte é uma delas, né? Então eu procuro praticar todos os dias. E acho que tem o contrário também, né? O esporte, ele acaba te trazendo também uma mentalidade de vencedor, né? De resiliência, né? Então eu acabei começando, bom, sempre fiz esporte, mas assim, depois de começar a trabalhar, né? Eu fui para a corrida, não, preciso de mais um pouquinho. Aí fui para o triatlon, não, preciso de fazer os 2, né? Fazer um Ironman. E foi indo. E isso vai te trazendo,
primeiro, tira o seu estresse do dia a dia, você aguenta muito mais o seu dia de trabalho. Legal, aguentar a pressão, né? E também te dá uma mentalidade de, cara, eu preciso vencer, eu preciso ter essa resiliência, eu preciso aguentar. E isso ajuda muito no seu dia a dia. Você está a todo momento se autodesafiando e quando você realiza aquilo, eu posso, eu consigo, né? Isso reflete no seu dia a dia no trabalho também. O importante é competir, Davi? Olha... Pensou bastante. O importante é competir. Acho que a resposta não ia ser essa não, ainda, mano. O cara de vendas... Ele ficou no muro, ele ficou no muro e pendeu pro lado. Assim, o importante é competir. Mas você sabe que a minha filha, ela compete, já tem 13 anos agora, ela compete em natação, já desde os 6 anos. Óbvio que agora é diferente dos 6, mas é competição. E você vê já o quão muda, traz uma experiência, uma resiliência, uma mentalidade e uma maturidade diferente para a pessoa, você ter o esporte ou talvez até, né, um hobby, né? Pode ser diferente do esporte aqui. No meu caso, sempre foi o esporte, né? Qual o filme que você indica para as pessoas que estão assistindo aqui, inspiradores para quem quer melhorar a sua liderança? Olha, tem algum aí que veio aí? Quando eu vejo sua educação da sua filha, eu lembro do filme da Serena Williams, com o Will Smith. Ah, tá. Não, o Will Smith é o Will Smith. O que eu busquei com a educação dos meus filhos, não só eu, né? Eu e a Lia, a minha esposa, uma educação baseada na Bíblia. Então, eu me comprometi comigo mesmo que, independente do momento, da hora, se fosse às 6 horas da manhã, você precisando sair para ir para a escola, para chegar a tempo, e de lá você ir fazer o seu exercício para depois ainda ir para o trabalho, e eles fizessem alguma coisa que tivesse contra, né, ou não fosse legal, senta, não importa. Vamos conversar. É difícil, mas tenho cumprido, eu acredito eu. Então, eu acho que isso faz total diferença. Eu acho que talvez minha recomendação seria ler a Bíblia e faça a oração. Muito bom. Demo Oliveira, considerações finais pra gente? Cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Davi, acho que ele é um grande líder, e eu acho que ele tá ainda na metade da carreira dele, tem muita coisa para fazer. Eu torço logo que você complete a carreira trabalhando para uma visão de um terceiro, e que em breve você esteja trabalhando sua própria visão. Legal, Dema. Obrigado pelo convite. Bem gostoso estar aqui. Eu vejo sempre os podcasts, tem sido inspirador, tem sido legal. E é inspirador também essa sua mudança, né? Sua convicção de que a sua visão, né, que você está trabalhando agora vai dar certo, e eu torço e oro muito por isso. Muito obrigado, meu amigo. Davi, fala pra gente suas redes sociais, aqueles que quiserem conhecer um pouco do que você faz, não somente como vendedor, mas também como líder inspirador durante todos esses anos aí atuando na vida corporativa. Eu não estou muito atuante hoje na rede social, mas eu já fui bastante. Hoje no Instagram é o Davi Transforma, né? Então eu procuro falar um pouquinho sempre falei muito de política, e de 2 anos para cá eu estou trabalhando menos com rede social, e quando falo um pouquinho mais de negócio em vez de política. E o LinkedIn é Davi Oliveira. Excelente. Muito bom. Sempre lá. Pessoal, curta, compartilhe, comente esse episódio para quem precisa ser o melhor líder, quem está tendo dificuldade de cultura na sua empresa. Aqui foram vários exemplos e inspirações aí que o Davi nos trouxe. E agradeço a tua presença, Davi. Obrigado. E agradeço, Tuco, pela condução aqui do Instagram, do episódio. O meu é Demo Oliveira Oficial. Tem que falar aí, ó, pessoal. E se você quiser, você que é empresário que está assistindo e quiser expandir seus negócios, no formulário do podcast tem um link
que vai te levar numa sessão estratégica comigo, alguma das pessoas do meu time, onde nós vamos olhar ali que nível de liderança você tem, como que está a cultura da tua empresa, porque isso impacta demais no crescimento do seu negócio. E não deixe de preencher e marcar essa reunião que vai ser fantástico. Davi, muito obrigado pela sua presença. Foi top. Valeu. Obrigado, Lema. Valeu. Eu agradeço. Pessoal, para finalizar, ó, Tuco com 2C _ oficial também aí em todas as redes sociais. Quiser conhecer um pouco do trabalho, com o Demo Oliveira, também aqui, Davi. É só seguir, tá bom? A todos vocês aí. Até o próximo episódio do Papo de Expansão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito